Como é que está o seu começo de ano? Como é que estão essas primeiras semanas? Já está a 1000 por hora. Todas as coisas que você colocou no papel, planejou, estão acontecendo efetivamente, 100%, todas elas, ou aquele ímpeto dos primeiros dias já está se desfazendo. A Gavião está lá, a Gavião está lá esperando no Trimais. O Silas e o Flávio já me chamaram. Hoje estou esperando um sinal do céu para eu voltar para aquele lugar. Quando, gente? E aí? Já começamos? Não começamos? Quais são os nossos objetivos? Quais são os nossos compromissos? É natural que quando a gente tem um início de momento, e agora a gente tem o início de um novo ano, ainda que efetivamente, magicamente, nada novo efetivamente aconteça, é um tempo, como nós já falamos, interessante para revisitar valores e para reiniciar antigos projetos. No ano passado, no final de novembro, nós nos reunimos, a mesa administrativa, a liderança da igreja, nós nos reunimos e projetamos todas as mensagens para esse ano, todas as pregações para o ano todo, todas as séries. E hoje nós iniciaremos uma nova série, é uma série que nós temos muito carinho por ela, porque foi a primeira série que nós tivemos como igreja, é a série sobre compromissos. A primeira pregação dessa série aconteceu lá na nossa sede mundial, lá na casa da Jô, no dia 6 de janeiro de 2019, é isso, né? É antes da pandemia, né? É isso. 2019, 6 de janeiro de 2019. Nós tivemos a nossa primeira pregação dessa série sobre compromisso e nós achamos que seria muito rico retomar essa série no ano em que nós desejamos nos tornar igreja. Portanto, nas próximas semanas, eu não me lembro exatamente quantas semanas, 6. Próximas 6 semanas, nós estaremos dentro dessa série de compromissos, onde cada semana nós falaremos sobre um compromisso, uma postura que você precisa e pode tomar para dentro da sua casa, para dentro da sua vida, nesse ano de 2025. Você tem clareza sobre quais são os seus alvos e propósitos para esse ano? Ou a vida já começou te engolindo esse ano? Já começou te atropelando e você nem teve tempo para isso? Dá tempo ainda, meu irmão, dá tempo. Até novembro e dezembro desse ano dá para você se ajustar, tá bom? E se não se ajustar, já vai estar virando o ano de novo. Mas eu espero que você aproveite esse começo de ano para recomeçar antigos hábitos, iniciar novos hábitos, para que de uma maneira muito expressiva a nossa vida cristã possa crescer e crescer em abundância. Nós começaremos no dia de hoje falando sobre oração. E aí então, você com certeza sabe o que é oração, ou já ouviu minimamente falar sobre oração. E meu irmão, eu insisto em te dizer que talvez você e eu não saibamos todos os desdobramentos poderosos da oração para a nossa vida. Sabe por quê? Porque se efetivamente nós soubéssemos todos os detalhes, todos os pormenores, os grandes valores em torno da oração, nós teríamos um outro estilo de oração, uma outra rotina de oração, e teríamos uma outra relação com a oração. Sabe quando alguém te manda no Instagram um vídeo de uma fábrica fazendo salsicha, e quando você vê como salsicha é feita, você diz, nunca mais eu como salsicha na minha vida? Você come salsicha ainda? Come? Eu vou te mandar esse vídeo então. Não come, Jô? Não, Jô e Cláudia eu tenho certeza que jamais. Talvez uma salsicha de água e ervas medicinais, mas a que vende no mercado, jamais, né? Mas talvez você come de olho fechado, fingindo que não está vendo, né? Mas se você receber um vídeo como salsicha é feita, e se for alguma salsicha aquelas bem baratinhas, aí meu filho, aí você cai duro para trás, aí que você não come salsicha nunca mais. Há coisas que não fazem parte ou fazem parte de nossa vida por falta de conhecimento, por ignorância, porque a gente não tem nenhuma noção do que aquilo representa. E olha que interessante, eu temo que as coisas mais triviais, mais comuns da vida cristã, são as que mais nos faltam.
Você já percebeu que grandes mudanças são feitas por meio de rotina e de pequenos passos, e por meio de trivialidade? Trivialidade. As coisas do dia a dia, as coisas pontuais do cotidiano, são as coisas que vão se acumulando cotidianamente, que vão gerando grandes impactos na nossa vida. De forma que talvez, considerando o fato de que oração é algo muito trivial, você não tenha olhado para ela com os olhos preciosos que eu e você devemos ter. Meu querido irmão, não se desanime. Quando eu falo sobre oração, não tampa o rosto dizendo: meu Deus, se puxar aqui minha vida de oração, eu passo vergonha. Orou hoje pelo menos, para almoçar? Agradeceu que não caiu uma bomba na sua casa? Está bem, está com saúde? Não! Então não se preocupa, tá bom? Você pode começar um outro estilo de vida de oração a partir de hoje. Não deixe o teu passado, as defasagens de oração do seu passado determinarem o seu futuro, ok? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 40, que será o texto que vai nos ajudar hoje a pensar sobre a vontade de Deus. Salmo de número 40. Eu vou ler do versículo de número 1 até o versículo 5, e depois do versículo 11 até o versículo 17. Salmo 40. Se você não tem uma Bíblia ou não achou aí, peça ajuda para a pessoa próxima de você. Salmo 40. Diz assim a palavra de Deus: esperei com paciência no Senhor, pelo Senhor, e Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão o que Ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz aquele que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes, nem dos que se desviam para a mentira. Senhor meu Deus, Tu nos fizeste muitas maravilhas, e Teus planos para nós são tantos que não se pode contá-los. Não há ninguém igual a Ti. Se eu tentasse relatar todos os Teus feitos, jamais chegaria ao fim. Versículo 11. Senhor, não retenhas de mim a Tua compaixão, que o Teu amor e a Tua verdade sempre me protejam, pois as dificuldades me cercam, são tantas que não se pode contá-las. Meus pecados se acumularam de tal modo que não consigo enxergar saída. São mais numerosos que os cabelos de minha cabeça, por isso perdi todo o ânimo. Por favor, Senhor, livra-me. Vem depressa, Senhor, e ajuda-me. Senhor, envergonhados e humilhados os que procuram me matar, sejam envergonhados, voltem atrás em desonra os que se alegram com a minha desgraça. Recuem horrorizados com a própria vergonha, pois disseram: agora o pegamos. Alegrem-se e exultem, porém, todos os que te buscam, todos que amam tua salvação, digam sempre: grande é o Senhor. Quanto a mim, pobre e aflito, que o Senhor me mantenha em seus pensamentos. Tu és meu auxílio e minha salvação. Ó meu Deus, não te demores. Vamos orar? Deus poderoso, fala conosco por meio de Tua palavra. Fala conosco de maneira viva, cristalina, ilumina nosso coração com Teu Espírito, dá direção, apresenta Teu Evangelho de Cristo Jesus para a salvação de pecadores. Em Cristo nós oramos, amém. Você muito provavelmente já fez alguma oração na sua vida. Até as pessoas mais indiferentes à fé cristã, na hora do desespero, simulam e ali improvisam uma oração. Alguma oração, pelo menos você já fez na sua vida, nem que seja obrigado. Você sabe o que é isso? Isso não é novo, não é uma coisa que eu te digo e você fala assim: nossa, eu nunca ouvi falar sobre isso. Você já ouviu falar sobre oração, você já orou e talvez você ore com frequência.
Mas será que efetivamente eu e você estamos desfrutando da oração no máximo do seu potencial, a ponto de que isso seja um compromisso e parte de nossa história e de nossa vida? Eu me lembro que quando eu era criança, havia um presbítero na igreja da qual eu vim, que ele, acho que eu já até contei essa história, ele dormia o culto todo, ele sentava, fechava os olhos, eu acho que dormia, né? Eu ficava em oração o culto todo, mas eu acho que ele dormia o culto todo. E aí no final, se o pastor pedisse, irmão fulano de tal, você pode orar, por favor, para encerrar o nosso culto? Ele levantava no ímpeto, né? Era despertar, a bela adormecida, acordava, e ele começava uma oração que, meu querido, sem brincadeira, se você estava achando que você estava na linha de chegada, que o Habib estava ali te esperando, pode sentar, que tinha chão, ele vinha Adão, Eva, Abraão, Jacó, José, Moisés e Davi, e vinha, essa oração quilométrica. Na semana seguinte, se alguém pedisse para que ele orasse de novo, de maneira muito incrível, ele conseguia repetir exatamente a mesma oração, com as mesmas palavras, o que é surpreendente, porque era um texto bem longo, era uma oração considerável para ser memorizada, né? Mas você já percebeu isso? Que eu e você tendemos a ser jogados sempre para os mesmos veios, para as mesmas frases, para as mesmas expressões, e que muitas vezes tem um caráter bem genérico. Já viu isso? Senhor, obrigado pelo teu amor, perdoa os nossos muitos pecados, sê conosco, amém. Olha que mentira, não está errado, não é mentira, não tem nada de errado aí. Mas será que isso é um bom retrato da realidade? É quase como se eu pedisse para você me contar, Simone, me conta como foi seu dia ontem. Ela me disse assim, eu acordei, vivi, dormi. Sim, mentira não é, mas me diz muito pouco sobre a vida dela, muito pouco. Ontem a gente pegou o José, ele passou um dia todo com a avó dele, e a gente pegou ele voltando para casa, ele disse assim, a gente falou, e aí filho, como foi seu dia? Ele foi lá num parque de diversões lá com a avó e com o avô. Como é que foi seu dia? Ele falou assim, eu quero saber primeiro como foi o dia de vocês. Aí a gente contou o nosso dia, né? Aí assim, a gente falou, e agora? Conta o seu dia. Ele falou assim, eu não vou poder, é muita coisa. Eu vou ter que ir contando aos pouquinhos. Eu vou começar de manhãzinha. Aí ele contou de manhãzinha. Aí ele passava um tempinho, ele soltava mais alguma coisinha. Aparentemente foram muitos brinquedos, muitas aventuras, muitos detalhes. Segundo ele comeu ontem no Burger King. Muitas coisas aconteceram. Mas percebe? Nossa oração às vezes diz muito pouco sobre nossa vida, diz muito pouco sobre quem nós somos, e parece uma conversa muito genérica com pessoas estranhas. Já passou por essa experiência de ter que ficar no elevador com alguém que você vê esporadicamente no prédio, mas ali naqueles 30 segundos que parecem durar 2 anos no elevador, você fica... Não, tá bom, até mais. Não tem o que falar, você fica sem assunto. Eu fico imaginando Deus sentado na nossa frente, nesse tempo de oração, que é para ser uma conversa, e a gente, então, Deus, aí acho que é isso aí, agradecer, né? Buscar, acima de tudo, estamos aí buscando os 3 pontos, seguir o que o professor falar, e aí vamos, né, tentar aí conseguir esse título. Parece jogador de futebol dando entrevista, né? Pouquíssima informação de verdade. E talvez isso revele 2 coisas. A primeira delas, talvez revele um desejo de fazer de conta que nada está acontecendo. Um talento masculino, muitas vezes, né? A gente tenta fazer de conta que nada está acontecendo e nossas mulheres querem sentar para conversar detalhes sobre a vida. Parece que é isso que a gente está fazendo com Deus. A gente não quer, sabe, não quero me dar o trabalho de entrar em detalhes sobre a minha vida, sobre me abrir efetivamente e explicar o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Isso vai exigir um exercício emocional, um exercício de exposição muito grande. Eu evito essas coisas. Mas também o que acontece muitas vezes é que falta para mim e para você arsenal, vocabulário, material, para que a gente possa partir desse material para o nosso tempo de oração. Um hábito muito comum da igreja cristã e muito incentivado pela própria Escritura é que nossa oração, ela parta da nossa meditação, do tempo de qualidade que nós temos com a Escritura.
com a Escritura, com a palavra de Deus. Nós poderíamos gastar muito tempo falando sobre muitos pormenores da oração. Ao final da pregação eu quero te indicar um livro sobre isso, mas hoje eu gostaria que nós falássemos sobre como a palavra de Deus é esse mecanismo de pregação para o seu coração nesse tempo de oração. Como por meio da palavra eu e você encontramos material sólido para que nossas orações tenham corpo, para que elas não sejam falas genéricas. E perceba, talvez quanto mais tempo você passa se relacionando com o cristianismo, mais tentado você seja a trazer orações que sejam recheadas de informação teológica ou histórica, bíblica, mas que na verdade são só tentativas de surpreender o próprio Deus que revelou estas coisas, como se Ele pudesse ser surpreendido por nossas palavras muito bem ditas. Na mesma medida, já viu gente que tem vergonha de orar, porque acredita que suas palavras serão muito simples? É porque o nosso coração tem essa tendência de imaginar que a oração precisa sempre ser um discurso denso, complexo, elaborado, como se estivéssemos falando com um estranho, uma autoridade desconhecida, que será convencida por nosso muito falar e por nossa elucubração, palavras difíceis, frases muito bem organizadas. Isso traz pobreza de espírito, pobreza espiritual no nosso tempo de oração, e revela que de fato não sabemos o que é orar. Quando a gente olha para o Salmo 40, e o Salmo 40 é apenas um exemplo muito valioso de como a nossa oração, quando é estruturada pela palavra, ela pode ser muito diversa e poderosa. Ele nos mostra vários tons, vários cenários que podem compor o nosso tempo de oração. Se você olhar, por exemplo, para o versículo de número 1, versículo 2, você verá o salmista falando sobre livramento. Olha o que diz o versículo 1: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor, Ele me tirou de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, e colocou os meus pés sobre a rocha. A figura de esperar no Senhor, nos Salmos, ela é muito comum, e eu acho pertinente que o salmista use a figura da espera, porque esperar é algo que é sempre incentivado na Escritura. A gente sempre terá de esperar. Quando é que a gente espera por algo? Nós esperamos por algo quando esse algo depende de algo externo a nós, algo que está em outra plataforma. Você vai no banco, né? Quem ainda vai no banco, né? Ou vai em algum lugar que você precisa enfrentar uma fila, um cartório, seja lá o que for, e você fica lá esperando. Você não pode chegar no cartório do Tucuruvi, aqui pisar e dizer, cheguei. Sabe quem eu sou? Lucas Machado. O cartório para, todos os atendentes, e eles ficam brigando para ver quem vai me atender. E eu saio de lá em 3 minutos, com tudo resolvido. Não, você pega uma senha, aí você vai esperar ali entre 30 minutos e 30 dias, sentado ali, e você vai ser atendido. Você não sabe exatamente quanto tempo vai levar, você não sabe quem vai te atender, você sabe que se você esperar, algo vai acontecer. Perceba que a oração do salmista no Salmo de número 40 é uma pregação para o próprio coração dele. Quando ele diz, quando eu espero no Senhor, e porque eu esperei no Senhor com paciência, Ele me tirou de um ambiente de desespero e colocou os meus pés sobre a rocha. Olha que poderoso, olha que poesia bela para expressar o estado da vida efetivamente. Às vezes a gente tem a impressão que nossa oração precisa ser recheada só de superficialidades, e que na verdade não devemos nem incomodar ao Senhor. Eu me lembro também que quando eu era novo, eu ia para uma reunião de oração com os meus pais na igreja, e tinha um irmão que tinha uma oração muito peculiar, que virou uma brincadeira lá na minha família. Meu pai fala isso a cada 3 palavras, 4 ele fala isso, que é o seguinte, a gente falava assim, vamos lá, irmã Simone, o que você quer pedir de oração? Eu quero pedir por isso, por isso, por isso. Irmã Giovana, o que você quer pedir? Eu queria pedir por isso, pedir para os irmãos orarem e tal. Douglas, aí chegava no irmão tal, irmão, e você? Ele falava assim, estou só agradecendo, eu estou só agradecendo. O que ele queria falar com isso?
Ele queria transparecer que, não, longe de mim pedir algo. Quem sou eu para pedir algo ao Senhor? Falei, meu querido, não sei você, mas a minha vida, se eu puxar aqui, o que eu preciso pedir ao Senhor, eu te dou uma lista. Te dou um calhamaço com as 150 folhas. Mas percebe, é uma tentativa de parecer piedoso. Tudo bem, talvez aquela semana de fato não houvesse nada para ser pedido. Mas se você fosse na semana seguinte, você ouviria a mesma frase: não tenho nada a pedir, só agradecer. E meu pai sempre fala isso: pai, você vai querer comer o que hoje? Ele fala: estou só agradecendo. Pai, vamos lá em casa. Não, estou só agradecendo. Estou só agradecendo. Fala assim para a pessoa te perguntar alguma coisa assim: estou só agradecendo. Percebe? É como se nossa oração, ela precisasse ser limada para conter um conteúdo muito pequeno, muito limitado. Mas perceba, o salmista não se preocupa em descrever e agradecer ao Senhor e celebrar esse Deus, que quando ele esperou nesse Deus, o Senhor o tirou de um poço de lamaçal, de um ambiente de tristeza, de desespero, e firmou os seus pés num lugar sólido. Você já agradeceu por isso? Essas palavras fazem parte da sua oração. Você consegue observar hoje elementos que fazem parte do seu dia a dia, que são exatamente esse retrato. O Senhor te tirou de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, e colocou os seus pés sobre uma rocha. Você consegue se lembrar de situações, momentos, etapas da tua história que eram poços de lama, e Deus te tirou e colocou os teus pés na rocha? Isso faz parte da tua oração? Ou você está só agradecendo? No versículo 3, o salmista altera o teor da sua fala. Ele diz: deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão o que Ele fez, temerão e confiarão no Senhor. As nossas orações precisam ser encharcadas de louvor a Deus. E perceba, louvar ao Senhor não é apenas agradecê-lo, é exaltá-lo a partir de seus atributos. Atributos. Para te ajudar a entender como isso são coisas diferentes. Uma coisa, meu irmão, é você olhar para a tua esposa depois do almoço e dizer assim: muito obrigado, meu amor, porque você fez essa comida para que a gente possa comer. Isso é gratidão, é agradecer por algo que você recebeu. Outra coisa é de maneira gratuita, sem nenhum tipo de necessidade, de uma pressão externa, você olhar para a sua esposa e dizer assim: meu amor, você é linda. Como é gostoso estar ao seu lado. Quando eu me lembro de você, eu penso: louvado seja o Senhor, porque o Senhor me deu uma mulher tão abençoada, tão feliz, tão disposta, tão amável. Seus cabelos, aí você pode enfeitar como lhe aprouver, e dependendo do seu talento poético, tá bom? Comparar com os riachos, com as flores, ok? Percebe? Então a nossa oração precisa envolver também uma parcela de exaltação ao Senhor. A gente às vezes chama esse grupo que cantou aqui de ministério de louvor, mas não, gente, é um ministério de música, é uma banda, que também serve ao Senhor em culto, louvando a Deus, mas não louvando apenas. Há canções que têm outros teores. Da mesma maneira, a tua oração, ela precisa intencionalmente ter um fator de exaltação, de louvor. E aí eu pergunto a você, meu querido irmão, o seu tempo de oração tão curto, provavelmente como são os nossos dias, e o nosso tempo de oração tão apressado, se dá o trabalho de exaltar o Senhor em seus atributos? Você já parou para pensar que não há Deus que despeje, que despenda amor como o nosso Deus? Que seja misericordioso como o nosso Deus, que tenha movido a história para se aproximar da minha e da sua vida, que tolere gente como eu e você, que tenha dado o seu próprio filho em favor de pecadores como eu e você, que nos dê bênção sem medida, que nós não podemos nem contar, que seja tremendo, grande, todo-poderoso, teria tudo para nos humilhar e nos pisar, mas ao mesmo tempo Ele é amoroso, infinito em graça, em bondade.
está perto de nós. Ele mesmo diz que quer ser nosso amigo. Percebe? Muitas coisas para exaltar o Senhor. No versículo 4, o salmista então começa a falar sobre sua confiança em Deus. Olha o versículo 4, como é feliz o que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes, nem dos que se desviam para a mentira. Senhor meu Deus, Tu nos fizeste muitas maravilhas, e Teus planos para nós são tantos, que não se pode contá-los. Não há ninguém igual a Ti. E mais do que nunca, aqui quando falamos sobre confiança, nós percebemos o quanto a oração tem um poder tremendo para mudar o nosso coração. Você já se deparou com situações ou com frentes, coisas diante de você, na sua vida, com as quais você não está conseguindo lidar? Para as quais você, como o Jô falou no início da liturgia, está com medo, insegurança, não sabe exatamente o que fazer. E por mais que você tente arejar a sua mente, dizer, não, deixa eu, parece que não funciona. Ou você já se sentiu profundamente pressionado por um cenário de tristeza, angústia, solidão, e mesmo que você force a sua mente para pensar de outra forma, você não consegue. Meu querido, eu vou te dar um remédio, um santo remédio, a dipirona espiritual, para solucionar coisas como essas. Tente refazer esses protocolos de aceitação destas coisas via oração. Traga essas temáticas para a oração. A oração é uma outra administração do remédio. É uma outra via para as mesmas coisas, mas que tem um poder único de causar no nosso coração coisas que nenhuma outra coisa pode. Há situações que mesmo que você converse com as pessoas, você veja uma pregação, você leia a Escritura, tudo está indicando para um caminho, você sabe o que é correto, você sabe o que é a verdade, mas ainda o seu coração briga com você mesmo. E então você vai em oração e vê a oração derreter o seu coração diante dessas coisas. E aí, então eu pergunto a você, meu querido irmão, você utiliza a pregação da palavra por meio da oração para mudar o seu coração? Há muita gente que pergunta, Lucas, o quanto oração efetivamente muda as coisas? Já parou para pensar que oração é muito mais sobre Deus mudar o nosso coração do que as coisas? É Deus mudar a nossa maneira de encarar a vida do que efetivamente mudar as coisas. Portanto, talvez você esteja lutando, eu e você, com aflição, medo, desespero, solidão, tristeza. Permita que essas coisas sejam destruídas, completamente desfeitas por meio de oração. Coloque diante do Senhor os seus temores. Deus não tem nenhum problema com isso. Falamos com Deus, às vezes, como falamos com estranhos. Deus quer ouvir estas palavras saírem de você, nos detalhes mais sórdidos, mais pequenos, que você possa descrever uma situação. Imagine em qualquer coisa da realidade, apresente a Deus em oração. Senhor, eu volto a trabalhar segunda-feira, volto a trabalhar amanhã, das minhas férias, ou das férias coletivas, e Senhor, eu estou angustiado só de lembrar do metrô. Destrói o metrô, Senhor, cadê? Não. Senhor, por favor, ou ajuda o meu coração a levar isso com leveza, ou deixa o metrô um pouquinho mais vazio, meu vagão, bota a tua mão, tampa as pessoas para elas não entrarem no meu vagão. Você pensa, Lucas, pelo amor de Deus, você acha que Deus tem tanta coisa para resolver, vai se preocupar com a CPTM? Deixa o Daniel resolver isso. Sim, Deus quer saber desses pequenos detalhes. Senhor, eu preciso dar comida para o meu filho hoje,
E quando eu lembro de dar comida para ele, isso me angustia toda vez, porque a hora que eu sento para comer um tropé, toda santa vez essa criança não come. Que ela não gosta disso, ela não gosta daquilo, ela não gosta disso, ela não gosta daquilo. E aí o almoço, que é para ser um tempo de paz, vira uma bagunça, vira uma briga, vira uma guerra. Senhor, me ajuda, me traz paz, me traz palavra, estratégia. Coloca uma fome de leão nessa criança. Meu querido, qual o problema de você colocar as suas angústias ao Senhor? Na mesma medida que colocamos coisas gigantescas, podemos colocar coisas pequenas. Deus não é um estranho. Deus não é um estranho. Deus deseja ouvir nossas demandas. Quer que coloquemos diante dele o nosso coração ansioso. Aprendemos também que diante disso podemos clamar ao Senhor no tempo de adversidade. Para mim, a partir do versículo 11, nós temos uma descrição muito clara disso. O versículo 11 diz: Senhor, não retenhas de mim a tua compaixão, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Olha o versículo 12: pois as dificuldades me cercam, são tantas que não se pode contá-las. Até aí talvez seja o retrato da vida de todos nós, mas olhe como o versículo 12 é poderoso. Ele continua e diz: os meus pecados se acumularam de um jeito, de tal modo, que eu não consigo enxergar saída. Olha que interessante. Claramente o salmista está atolado em problemas que não foram causados por outras pessoas, foram causados por ele mesmo, por conta de seus pecados. O ímpeto natural de qualquer um de nós seria nos afastar, dizendo: eu não tenho coragem, de aparecer na frente de Deus. Imagina, desse jeito que está a minha vida, nunca. Engraçado, é como se quando a gente estivesse com mais necessidade, a gente evitasse o máximo ser curado. Mas o que o texto está dizendo é que nós podemos e devemos usar a oração como um mecanismo de vitória contra nós mesmos. Nós mesmos. Não há nenhum problema, e pelo contrário, me parece ser profundamente incentivado aqui no Salmo, que a gente se aproxime de Deus e diga: Deus, eu causei isso, eu cheguei aqui nesse ponto, eu fui tolo, fiz más escolhas, não pensei bem, fui precipitado, deixei minhas paixões me consumirem, e cá estou eu, sozinho, abandonado, endividado, triste, solitário, angustiado, depressivo, sei lá o que for. Eu não sei nem por onde eu começo, sinceramente. Não, Deus, e não é que alguém tenha feito isso. Ah, Senhor, olha como eu sou uma vítima, olha, todos se uniram contra mim. Não, eu fiz isso, eu deixei minha vida desse jeito, e eu não sei nem por onde eu começo. Já fez uma oração assim? Fez uma oração desse jeito? Onde você se coloca diante de Deus, me ajuda, porque o meu pior inimigo sou eu mesmo, me ajuda a lutar contra mim, porque eu estou nesse buraco que eu mesmo plantei, me tira desse lugar. Se Deus fosse eu e você, Ele olharia para nós e diria assim: então, amigo, quem que fez isso? Foi você? Eu não falei para você que não era para fazer desse jeito? Eu não falei? Não, estou falando. Eu não falei para você que não era para fazer desse jeito? Agora você fez, olha aí, ó. Agora você também que colha as consequências das coisas que você fez. Mas Deus não é como eu e você, meu querido irmão. Deus parece esperar que nos aproximemos dele dessa forma. Jesus, em certo momento, conta a parábola de um jovem que pede sua herança para o pai, abandona sua casa, vai para fora, gasta tudo que tem, com tudo que pode, paga tudo para todo mundo, vive de maneira dissoluta, imoral. Chega um tempo onde ele não tem mais nada, está desesperado, comendo a comida dos porcos, e lembra: na casa do meu pai, até os funcionários vivem melhor do que eu estou no limbo da vida, eu vou voltar e vou pedir para ser um dos funcionários de meu pai, porque trabalhar para o meu pai é melhor do que essa vida que eu plantei para mim e estou colhendo hoje. Quando ele chega, o pai, esperando o filho, recebe-o de braços abertos,
dá a ele uma nova roupa, coloca um anel em seu dedo, faz um banquete para esse filho. A ênfase aqui da história é mostrar que Deus lida com nossas demandas de maneira diferente com a qual nós lidamos. Deus recebe nossos pedidos e nossas demandas com uma outra abordagem. Versículo 13 diz: por favor, Senhor, livra-me de mim mesmo, vem depressa, Senhor, ajuda-me. Quanto a mim, versículo 17, pobre e aflito, que o Senhor me mantenha em seus pensamentos, Tu és o meu auxílio, a minha salvação, ó meu Deus, não te demores. E com esses versículos fica evidente que nossa oração precisa ser realmente personalizada. Não há espaço para a nossa vida de oração que contemple superficialidades. Eu fico imaginando que nossas orações são tão superficiais que fazê-las e não fazê-las é quase a mesma coisa. Sabe o que é você passar mais muito de longe sobre realmente quais são os problemas? Ai, Senhor, me ajuda porque ando muito preocupado. Ajuda por quê? Como? O que aconteceu? Quando? Onde? Por quê? Com quem? O que você fez? O que deixou de fazer? Mas a gente não quer entrar nos pormenores, não quer expor o nosso coração. Coloque o seu coração diante de Deus de maneira verdadeira, ainda que seus problemas tenham sido causados por você mesmo. Quando Jesus conta a parábola da senhora que vai importunar o juiz, pedindo a ele que interceda pela causa dela, uma pregação que o Eliseu fez há alguns anos atrás, dizendo para o juiz: atende a minha causa, e o juiz: não dá, e ela ia de novo: atende a minha causa, todo santo dia, até que o juiz falou: tá bom, o que é que você precisa? E ele fez o que ela precisava, e a parábola diz: se esse juiz iníquo, um juiz que não é bom, atendeu a mulher de tanto ser importunado, o capítulo 11 de Lucas, versículo 8 diz: eu lhes digo, embora ele não o faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa de sua insistência. Eu não estou dizendo aqui que Deus precisa ser vencido pela sua insistência, que Deus poderia te dar na primeira vez, Ele vai dizer assim: não, vamos ver se você pede melhor, pede mais, humilha-se, ajoelha, vai, fala de novo. Não, hoje não vou dar, volta amanhã, quem sabe. Não, mas o texto está dizendo que não há problemas, não há dificuldade, pelo contrário, há espaço para que a gente importune o Senhor. Importune. E você sabe que é importunar, porque quando você quer uma coisa, você para o mundo para conseguir. Você importuna tudo e todos, você liga, vai atrás, corre, vira o mundo para conseguir o que você quer. O que Deus está dizendo é: fale, pode falar, apresente sua vida em oração. Percebe como nossa vida de oração às vezes é muito pobre? Não é simplesmente por negligência, é também por ignorância. Com certeza você já viu um crente falando assim: nada quero te pedir, ó Deus. Tem até música que tem essas coisas: nada quero te pedir, quero agradecer à medida do exemplo do irmão. E Deus, é como se Deus respondesse: mas como assim? Como não quer pedir nada? Você resolve sozinho tuas coisas? Pode pedir, abre a boca, fala o que você precisa. Senhor, eu quero mudar de casa, eu preciso trocar de carro, eu estou doente, e não tem remédio que cure, eu ando muito triste. Senhor, eu quero estudar uma faculdade. Senhor, eu quero casar, quero outro filho. Me ajuda, converte o coração do fulano, derrete o coração daquela pessoa ruim, me ajuda para eu não esganar o meu chefe, me abre a oportunidade para eu falar de Cristo com meus amigos no trabalho. Oh, quantas coisas para pedir, e Deus quer ouvir as nossas demandas. O Salmo 40 é apenas um exemplo, há tantos outros exemplos que descrevem maneiras multiformes e profundas de falar com o Senhor. Percebe como falar com o Senhor a partir da Escritura enriquece a nossa conversa, supera a nossa superficialidade. Para que a gente possa terminar, meu querido irmão, há duas coisas que eu gostaria de falar com você.
coisas que podem contribuir para a sua prática diária. Estamos falando sobre compromissos, sobre iniciar novos compromissos para esse ano. E mais do que nunca, eu e você precisamos considerar que a oração precisa fazer parte da vida de cada um de nós, no estilo de vida que nós temos, no lugar em que vivemos, no ano em que estamos. E mais do que nunca, talvez eu e você não tenhamos períodos longos de oração e profundos, por simplesmente nem começarmos. Não tem como você adquirir um novo hábito se você não iniciá-lo de maneiras dosadas. Portanto, algumas diretrizes práticas para você. Primeiro, em relação à frequência de oração, retome a ideia de que você deva orar vários momentos no dia, mas momentos mais curtos. Lutero, Calvino falavam bastante sobre isso, fazendo uma alteração desse estilo de oração que geralmente era pontual no dia, mas por muito tempo. Mas entenda, talvez você não tenha essas horas todas para orar. Espalhe essa oração no seu dia. Isso não é difícil, é simplesmente uma questão de compromisso. Quando você acorda, você ora. Não, por quê? Ore. Antes de se alimentar, você ora. Depois do seu período de devocional, quando você medita, você ora. Lucas, mas é que eu nem faço devocional. Nós teremos outras semanas para falar sobre leitura da palavra. Antes de dormir, mesmo que você aquele dia não queira, ore, insista. Em pouco tempo terá se tornado um hábito. Mas, utilize a Escritura como base para a sua oração, o que falamos aqui. E tem gente que fica assim, Lucas, sabe o que é? Eu não encontrei ainda um devocional bom para eu fazer. Não é o devocional que é ruim, é você que não presta. Qualquer um, abra a Bíblia, qualquer lugar. Tiago, entendam isso, meus amados irmãos, estejam prontos para ouvir, mas não se apressem em falar e nem se irar. Abrir aleatoriamente. 3 tapas na cara aqui de todo mundo já. Fala muito, ouve pouco e se irrita com facilidade. Olha aí. Senhor, me ajuda a falar menos. Eu falo muito, Senhor. Eu falo muito, eu falo por cima das pessoas. Eu tento, por meio da fala, superar as pessoas, obrigá-las às coisas que eu quero. Não escuto os outros. Numa discussão com a minha esposa, com o meu filho, com o vizinho, só eu falo. Quando o outro fala, eu não quero ouvir, não quero me colocar no lugar dele, e por consequência, o senhor já sabe o resto, né? O pavio é sempre curto. Pronto, percebe? Então a sua oração que seria, ó Deus, guarda o dia. Amém. Olha que desserviço de oração. Já mudou, porque você tem conteúdo, tem ponto de partida, sabe de onde está saindo, para onde está indo por meio da própria palavra. Experimente e celebre tempos de oração privada e de oração coletiva. Oração privada é quando você vai para o seu quarto e ora, você e o Senhor, você e o Senhor no secreto, mas também celebre tempos de oração coletiva. A gente está tocando aqui da frente, está vendo tudo, né? E às vezes a gente está aqui tocando enquanto a pessoa que está liderando a liturgia está orando, e a gente atento aqui com as coisas. Tem gente que está em outro planeta, sabe nem o que está acontecendo. Não sei o que estou orando, mas aqui a oração é coletiva, não é individual. Não vai orar mesmo, você vai concordar com a oração do outro. Só que para concordar com a oração do outro, você precisa prestar atenção. Então quando o outro ora, você presta atenção e concorda com a oração dele, com muitos améns, aleluias e glória a Deus. Ok? Está vendo? A gente fala, mas no fim vira presteriano. Ok? Amém ou não amém? Olha aí. Mais do que isso, algumas regras práticas para a sua oração. Tenha um temor jubiloso. Calvino falava sobre a ideia de que eu e você precisamos entrar para o período de oração temendo, mas celebrando. Tem gente que vai orar já assim, já esperando. Calma. Ninguém vai bater em você não. Vá falar com o Senhor temendo, de maneira reverente.
mas ao mesmo tempo celebrando essa possibilidade. Ao mesmo tempo, fale com o Senhor sabendo da sua insuficiência espiritual. E essa ideia de Calvino é muito poderosa, porque ele fala que precisamos orar com uma humildade espiritual. E sabe o que é uma humildade espiritual? É saber que não existe oração tão maravilhosa, tão rebuscada, tão floreada, tão teologicamente bem feita, que Deus vai falar assim: olha aí agora, isso é que é uma oração. Aprenda, pelo amor de Deus. Quando o Weber Júnior vai orar, Augusto Nicodemos, eles falam assim: ó, tinha que gravar a oração desse homem. Olha que oração de alguém que fez doutorado em teologia. Isso aqui que é uma oração. Vocês veem que essas orações sem vergonha de vocês? Eu quero isso. Conceitos profundos e poderosos. Não. Não existe nada em nossa oração que seja capaz de impressionar o Senhor. Ele dizia que Deus não pode ser apaziguado por devoções. Deus não vai se impressionar com o seu coração contrito. Oh, Deus, oh Senhor, tem gente que até muda a voz, né? Fala assim, mas na hora de orar: oh Deus, oh Senhor. Deus assim: o que está acontecendo? Dá um copo de água para esse moço, pelo amor de Deus, pelo amor de mim, ajuda ele. Não, Deus não vai se impressionar, não. Diante de teu átrio, ó Deus. Não, tipo, fala normal, amigo. Fala normal, para com isso. Deus não pode ser convencido por nossas falas floreadas. Para com isso, gente. Fala com Deus normal, do jeito que você fala com todo mundo, com respeito, mas normal. Nós confiamos de maneira serena e temos firme esperança. Mas há um elemento final, para mim e para a sua oração, que não pode ser descartado. E eu temo que, se você não me escutou até agora, é isso aqui que você precisa ouvir. Precisamos aprender que nenhuma regra ou padrão para a oração, ainda que a gente possa aprender com a Escritura sobre como orar, nenhuma regra, nenhum padrão para a oração pode tornar nossas orações dignas diante de Deus. No fim das contas, as nossas orações, o nosso arrependimento, o nosso fervor, não são e nunca serão perfeitos. É Deus, em sua misericórdia, que recebe nossas orações por conta da pessoa do Filho. Portanto, no fim das contas, não há oração mediada por Cristo que não seja recebida, por mais esquisita, estranha e perrengue e capenga que ela seja. Eu não estou te incentivando a seguir a tua vida de oração sem vergonha, não. Eu só estou te dizendo que não há um ambiente em que nos apresentemos diante de Deus em oração, que Ele vai dizer: olha, agora sim, gente, depois de um ano estudando sobre oração, agora você me trouxe uma oração correta. Nunca, isso nunca vai existir. Ou que Deus decida cuidar de nós, nos abençoar, nos dar da sua graça, ofertar suas bênçãos, porque acertamos as palavras certas, porque conseguimos convencê-lo com o nosso discurso. Oração sempre será recebida por conta da obra redentora de Cristo Jesus. Ainda que essas regras e padrões ajudem a moldar a nossa oração, essa função das regras não é nos tornar merecedores, mas alinhar a nossa oração ao caráter de Deus, o Deus da graça sem medida. A nossa oração só torna corpo perfeito quando percebemos a nossa incapacidade de seguir perfeitamente essas regras. Portanto, em último sentido, orar é nos lembrar que o Filho nos aproxima do Pai, de que nós podemos diante do Pai livremente, com temor, mas livremente, humildemente, mas ainda assim de maneira celebrativa, nos aproximar de Deus, porque o Filho abriu esse caminho, porque o Filho preparou essa estrada. Então não pense que quando eu e você pedimos a Deus algo, a gente vai poder sair em algum momento dessa oração dizendo assim: hoje eu deitei, hein? Hoje essa oração foi, se Deus negar,
Olha, não sei o que ele vai aceitar, hein? Que essa aqui foi das boas. Não. Eu me aproximo em humildade diante desse Deus, porque o Filho preparou esse caminho. De forma que se o Filho não media alguém ao Pai, não há oração, por mais bela que seja feita, por mais rebuscada e cheia de floreios, que possa alcançar o coração de Deus. Portanto, em último sentido, o que eu e você precisamos para aquecer o nosso tempo de oração, a nossa prática de oração, é nos lembrar que o Filho de Deus nos proveu acesso ao Pai. Por isso falamos diariamente, cotidianamente, diretamente com esse Deus. É assim que eu e você poderemos ampliar, expandir e frutificar em nossa prática de oração. Não tentando descobrir maneiras de convencer a Deus de fazer as coisas que nós queremos, mas de nos lembrar que, nos aproximando humildemente por meio do Filho, eu e você temos acesso ao Pai sem limites. Sem limites. Portanto, meu querido irmão, se você não ora, se eu e você não oramos o quanto deveríamos e como deveríamos, nós estamos perdendo privilégios muito maravilhosos, muito ricos. Imagine poder falar com o Criador de todas as coisas sobre os pormenores dos meus e dos seus problemas. Por mais incríveis que nossas soluções cotidianas sejam, imagine poder falar com o Criador de todas as coisas. Imagine poder falar diretamente com aquele que fez o seu coração, com aquele que tem todos os recursos e pode mudar todas as coisas. Imagine apresentar diante dele as nossas demandas, os nossos problemas, exaltando por seu amor e graça. Portanto, meu querido irmão, o ano está só começando. Você pode fazer as coisas diferente dessa vez. Você pode começar a ter um tempo de oração, uma vida de oração muito mais produtiva, muito mais rica. Coloque diante do Senhor estas coisas, para que a gente possa terminar esse tempo de compromisso com o Senhor em oração. Vamos fazer diferente. Eu quero que você fale com o Senhor, a partir dessa perspectiva, sabendo que o Senhor é acessado diretamente por meio do Filho, e aquilo que você falar, Deus está interessado em saber. Pense em seu coração, o que é que você diria ao Senhor? Qual é o tamanho do poço de lama em que você está atolado, e que precisa que Deus te tire e coloque com os pés na rocha? Qual é o tamanho do desafio? Quais são as dores causadas pelos seus próprios pecados, que você precisa hoje chegar ao Senhor e dizer: Senhor, eu não sei nem por onde eu começo. Sinceramente, as coisas estão num pé, assim, é uma bagunça tão grande, que eu sinceramente, se eu dissesse para o Senhor que eu tenho um plano, eu estaria mentindo. Eu não tenho. Eu não sei nem por onde eu começo. Quando foi a última vez que eu e você agradecemos a Deus pelas maravilhosas bênçãos que Ele nos deu? Pelas crianças que temos à nossa volta, pelas novas oportunidades de emprego, pela saúde, pelos diagnósticos médicos mudados por conta da operação graciosa de Deus, por conta dos corações, por mais duros que sejam, sendo convertidos ao Senhor por meio de sua graça. O que é que você diria ao Senhor? Quero que você feche os seus olhos. Vamos ter um tempo de oração. Fale com o Senhor, apresente diante dele suas demandas.